Então, a teoria da destruição planetária. Qual o motivo dessa destruição? A astronomia sustenta essas afirmativas? Então, a pessoa diz, vai ter um alinhamento. A astronomia, bom, não é minha área de atuação, tá? Então, eu nunca me interessei muito, só em termos gerais, né? Então, acho a astronomia muito linda, mas eu tenho tantos interesses que ainda não entrou muito na astronomia. Então, eu não entendo muito de alinhamento de planeta, nem de movimento das estrelas. Mas, para eu acreditar numa teoria como essa, eu precisaria ter, por exemplo, os astrônomos, oficialmente falando, aqueles que têm acesso ao Hubble, né? ao telescópio Hubble, as fontes astronômicas do Observatório de Paris, do Observatório dos Estados Unidos, são vários. Eles concordam, eles fundamentam essas colocações, vai ter mesmo tal alinhamento? Se não concordam, então eu já eliminaria essa teoria. Então, o que é que os cientistas falam? Vai ter um negócio mesmo? Ondas eletromagnéticas. Eu sei que as ondas eletromagnéticas, assim, a nível planetário ou galáctico, estão muito relacionadas ao Sol, às estrelas poderosas, a manchas solares. Como é que você vai garantir que o Sol vai ter uma atividade extra em tal data? A gente pode prever isso assim, com essa precisão? Pelo que eu sei, eu assisto muito documentário, eu gosto muito do Geographic Channel, de televisão, são os únicos canais que eu assisto. Então não me perguntem de novela, filho, que eu não sei nada sobre isso. Agora, eu assisto muito documentários. E eu estimulo muito minhas crianças a assistirem. Então eu assisto negócio sobre as manchas solares e não há como prever essas explosões. Eles só muito próximos são capazes de dizer, até com um furacão e terremoto, você não pode prever com tanta antecedência. Se pudesse, o Japão estava resolvido, não é verdade? Então, se a gente não pode aqui, vai fazer isso no Sol? Então, como é que você pode garantir que vai ter essa atividade atmosférica assim, assim, assado? Então, são previsões baseadas em quê? Em colocações absolutamente abstratas. Então, eu, particularmente, tenho muita dificuldade em colocar minha fé em teorias não muito bem fundamentadas. Até nas bem fundamentadas eu tenho dificuldade. Eu coloco muito a minha fé, né, em experimentações. Então, experiências científicas, trabalhos lentos, metódicos, de grandes homens que dedicaram a boa parte da sua vida para comprovar certas teorias. Eu respeito profundamente esses homens e os resultados das suas experiências. Quando a minha fé espírita vai de encontro a alguma teoria muito bem estabelecida, eu procuro visualizar onde poderia estar a falha interpretativa dessas experimentações. E o que eu vejo muito não é nem falha na experimentação, é falha do cientista na interpretação desses fatos. Então, até hoje, eu não achei nenhum conflito entre a tese espírita e a ciência que não possa ser superada com algumas experiências simples e objetivas, ou com a ausência de preconceitos. Então, quando o pessoal vem com teorias assim, muito fantásticas, eu, sinceramente, meu filho, não levo muita fé. E eu procuro o máximo possível atender aquele quesito de Allan Kardec e do Smith. Fé verdadeira é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Eu tenho treinado muito para ser racional. Então, quando a minha fé bate de encontro com a minha racionalidade, eu procuro seguir mais a razão. Então, com relação a essas profecias, o mundo vai acabar em 2012. Tem profecia que dizia que ele ia acabar em 1999, tem dizia que ia acabar em 2000, em 2001. Aí tinha, olha, tanta profecia que não se concretizou, né? Aí, quando não se concretiza, não, nós erramos. Aí muda. Então, não dá para a gente levar muita fé ainda nisso. Tá? Nós estamos vivendo uma revolução, sim, a tal transição planetária, mas é uma revolução tecnológica, genética, informacional, social, tecnológica. A gente está indo numa direção de grandes e profundas alterações. Mas eu não acho que elas estão relacionadas diretamente às estrelas, ou à astrologia, ou à influência dos astros. Por exemplo, o pessoal diz que há influência dos astros no comportamento. Mas até hoje, ninguém me mostrou uma evidência científica de que o planeta Marte vai afetar as minhas escolhas, por exemplo, no dia de hoje. Então, quando você lê o horóscopo, pela influência do planeta Marte na tal atualidade, você vai ter isso, isso e isso. Então, as pessoas falam,
mas ainda não me demonstraram uma evidência científica de que movimentos astrológicos interfiram na decisão que você tem de usar guarda-chuva ou não. Né? Se você tropeçou ou não e a estrela Sírius em ascendência tal afetou. As pessoas têm fé. Eu respeito a fé das pessoas. Por exemplo, a influência da fé no comportamento, ela é essencial. Então, o que é voodoo? Se a pessoa acredita piamente que você, aniquilando, tendo certas práticas com um boneco, com a sua efígie, vai afetar a sua vida, afeta. Afeta, sim, inclusive fisicamente. Eu já vi casos da pessoa ter tanta fé na cura que tomava água destilada com corante e se curava. É o chamado efeito placebo, é o efeito da autossugestão. Então, eu respeito profundamente a fé, porque a fé move montanhas. Tá? Mesmo que não seja a minha fé, a fé de outra pessoa pode mover uma montanha? Pode. E quem afirmava isso é Jesus, e para mim, ela é uma autoridade assim inquestionável. Então, se Jesus disse que pode, pode. Então, a fé de qualquer pessoa, mesmo que você coloque sua fé em coisas não muito bem fundamentadas, é fé. E fé é um poder de uma categoria, de uma magnitude que as pessoas não dão a devida consideração e a devida importância. Então, eu respeito a fé das pessoas. É claro que se juntar a maior parte da população e acreditar que o alinhamento vai fazer isso, é possível que esse povo todo faça acontecer. Mas, para mim, é difícil acreditar que um movimento planetário vai fazer com que o comportamento de alguém mude. Eu acho que sim. Se você acredita que o alinhamento muda você, isso pode acontecer. Mas a mim não vai afetar muito, não. Então, se a sua pergunta é se eu acredito, sinto muito. Não levo muita fé, não. Bom, e já dei meus motivos também, né?